você está ao vivo no Instagram, cara. Vamos esperar a galera entrar aqui. Eu vou hoje conversar, cara, com o Guilherme Milani, um brasileiro que mora lá em Xangai, na China. E o meu objetivo aqui, cara, é uma coisa bem clara, tá? É que a gente consiga o presente, né, com os olhos do passado para assim a gente determinar o futuro. Então, qual é o meu objetivo aqui, meu? Que a gente examine, conheça com o Guilherme o que já está acontecendo na China, né? Que começou já há muito tempo atrás, então a gente vai poder ter uma visão do futuro, o que nós vamos viver nos próximos tempos. Deixa eu botar aqui, ó. Conversa. Deixa eu botar aqui, ó. Coronavírus na China. Vou botar um comentário aqui. Pim. Agora eu vou. Deixa eu ver se consigo fazer aqui, porque eu sou meio burro. Vocês já sabem que eu sou gênio para umas coisas e imbecil para outras. Bia Conrado botou aqui o nome para eu chamar o nosso brother lá. Só um pouquinho. Fixar comentário, perfeito. Deixa eu ver se o Guilherme já entrou. Porque assim tá, a China, cara, nós temos duas coisas, tá? Gui Milani tá aqui logo de cara. Deixa eu ver se o Gui entra conosco aí. Esperando. Olha só que legal! Pô, Guilherme, obrigado, cara! Como é que tá, meu? Tudo bem? Tudo bom, tudo bem por aí. Cara, estamos aqui, meu. Estamos aqui no nosso início, nosso desespero aqui, Guilherme. Até o motivo da nossa conversa hoje aqui, que a gente consiga. Foi aquilo que eu te falei pelo WhatsApp ali, meu. A gente, como a China já está, vamos dizer, há 2 meses na frente, né, vivendo esse caos do coronavírus, a minha ideia é que a gente consiga, que tu nos conte aí, cara, mais ou menos, como é que, em primeiro lugar, eu quero que tu te apresente aqui, né, e eu quero que tu nos conte como é que foi, como é que aconteceu, há quanto tempo tu mora na China, como é que foi o coronavírus, depois as primeiras medidas, se demorou, se não demorou, se a galera acreditava, não acreditava, o que está acontecendo hoje. Vai ser um grande bate-papo aqui, tá? A gente já tem aí, ó, 1.200 pessoas, 1.300 pessoas nos ouvindo aqui, então vai ser legal. Antes de mais nada, cara, eu quero te agradecer o carinho, né? Agradecer também ao Guilherme da Lugano, aqui, o Guilherme Marques, que nos apresentou. Cara, eu estive na China com ele, com o Guilherme, faz uns 2 anos, tá? E aí, óbvio, fui muito bem tratado em Xangai, é uma cidade gigantesca, né? 35 milhões de pessoas aí, então meu conhecimento é bem básico, é Pequim, é Hong Kong, é Guilin, é Shenzhen, é Guangzhou, eu conheço só as principais cidades, assim, não conheço o geral, né? Então, cara, eu quero primeiro que tu te apresente aí, nos diga quantos anos tem, quanto tempo mora na China, esse tipo de coisa. Tá, boa noite aí pra vocês. Eu tô aqui na China, já vão fazer quase 4 anos. Tenho 30 anos aqui. Eu vim pra cá para trabalhar numa empresa de comércio exterior, com importação e exportação, para ficar um projeto de 2 anos e fui ficando. Sim. Então, acho que quando eu vim para cá, antes de vir para cá, não conhecia também muito a China e vim com aquela cabeça, não, vai dar 2 anos e um dia eu tô de volta no Brasil. E acabou se apaixonando. E Xangai, você conheceu aqui, Xangai é uma cidade, acho que incrível, né? Uma cidade muito internacional. Cara, então, acho que não. Pra mim, aí é o centro financeiro do universo hoje, né, cara? Então é uma cidade muito moderna, uma cidade muito internacional. Tem aí, ó, a gente fez bastante amizade aqui, ó, o Gui e um outro pessoal, bastante gaúcho aqui. Então acaba ajudando bastante aqui. Mas Me fala uma coisa, cara, como é que começou, como é que foi assim, a explosão do coronavírus? Como é que começou? O pessoal acreditava, não acreditava, chegou pela televisão? Como é que foi essa primeira história aí, Gui? Então quando começou o coronavírus, eu até estava no Brasil ainda. Eu fui passar para as férias de final de ano e estava voltando para a China no meio de janeiro, quando estava começando mesmo as notícias aqui do coronavírus. Porque isso começaram alguns noticiários pelo começo de janeiro, meio de janeiro, que na verdade começou a se falar no coronavírus aqui, mas de uma forma bem superficial, porque assim, o que dava depois a entender, porque também acho que ninguém estava ainda colocando muita fé, e a gente achava que acho que o governo, o pessoal aqui estava tentando ainda entender também e o que estava acontecendo. Então acho que isso foi um dos problemas aqui, mas que daí, acho que foi lá pelo dia 15, meio de janeiro, que daí anunciaram de fato que estava tendo
um novo vírus aqui na China. E daí desse período para tomar algumas medidas mais sérias, o governo foi rápido. Então, vamos falar, meio de janeiro, o governo anunciou que estava, de fato, tendo um novo vírus. E só que um dos grandes problemas desse vírus e da época era que era quase na véspera do feriado do Ano Novo Chinês. E o feriado do Ano Novo Chinês é o feriado que mais movimenta a gente dentro da China e até fora da China. Então, os números são mais ou menos, acho que, de chinês que falam que vão para fora é pelo menos 2 milhões de chinês, que eu acho que é muito mais. Sim. E o número dentro da China daí é um movimento absurdo, que é o chinês que volta para a sua cidade, é o chinês que vai junto à família e vai viajar. Então, esse era o maior problema, porque nesse período já tinha dado um espaço para gente contaminada se espalhar pela China toda. Porque até então também ninguém sabe, até hoje ninguém ainda sabe exatamente, mas tem muita gente que não tem os sintomas. E mas essas pessoas espalham para as outras. Sim, os assintomáticos, é a mesma coisa que no Brasil, né? Exatamente. Então, daí o feriado esse ano começou dia 25 de janeiro. Então, o epicentro da doença começou em Wuhan, como o pessoal Fica muito longe daí, não? Fica cerca de umas 2 horas e pouco de avião. No meio da China. Então é que nem Porto Alegre, Rio de Janeiro de voo, só que é pro interior, pro miolo da China mesmo. Tá. É quase uma linha reta, assim, pro interior. Tá. E é uma cidade super desenvolvida, não é uma cidade também, não é uma cidade precária, é uma cidade que são mais ou menos 12 milhões de habitantes, só a cidade de Wuhan. E então a doença, pelo que todo fala, né, começou num mercado de carnes que tem lá, que também vende animais silvestres ilegalmente, mas pro consumo humano. Uhum. E que falam que provavelmente veio de uma sopa que eles comem lá, que é uma sopa feita de morcego. Tá. E é gostosa essa sopa aí, cara? Eu deixo pro chinês responder. Alguém gosta, acho que alguém gosta. Brincadeira. Sabe que eu fui na China e eu passei ali esqueci o nome da rua lá em Pequim, lá, meu. Vafunsum, esqueci. A dos escorpiões lá. É isso aí. Comi tudo que tinha lá, meu. E sobrevivi. Cara, desculpa te interromper. Tu com papo sério, eu cortando com besteira aqui. Não. Daí quando começou a se espalhar e se identificar mais na cidade de Wuhan, e foi visto que a doença, esse vírus começou lá, o governo, acho que dia 24 de janeiro, um dia antes do Ano Novo Chinês, fechou a cidade de Wuhan. Então, ninguém entra, ninguém sai, e começou a fechar algumas outras quarentena, mas a cidade foi fechada, então não tinha mais trem, não tinha mais avião, as estradas foram fechadas. Então, para tentar de fato controlar, porque era na véspera do Ano Novo Chinês que as pessoas, na grande maioria, saem das cidades. Então, essa que era a maior preocupação do governo. Só que já tinham falado que antes disso, de tomar essa medida, já tinham mais de quase 30%, 40% da cidade já tinha saído. Putz. Então já estava falando ali de, 4 milhões de pessoas já tinham saído da cidade e tinham grande risco de estar contaminado. Disseminando pro resto da população da China e do mundo também, né? E do mundo. Então, porque até, por exemplo, Singapura foi um lugar que recebeu muita gente de Wuhan na véspera antes de ser fechado. Então, quando as pessoas começaram a desconfiar, o pessoal começou a sair de Wuhan. O pessoal falou, vamos para qualquer canto,
porque eu acho que agora o negócio é sério. Só que até aí, isso foi dia 24 de janeiro, agora voltando só um pouquinho, eu estava no Brasil até dia 16 e eu peguei acho que um voo, eu cheguei na China dia 20 de janeiro. Quando eu estava no Brasil, estava começando isso, mas falando com o pessoal aqui, principalmente com os estrangeiros, o pessoal ainda não estava, ninguém estava ainda muito a sério, tá? Então, assim, o pessoal, a vida estava normal em Xangai, o pessoal estava trabalhando, o pessoal ainda tinha pessoal saindo, mas já meio receoso, assim, sabendo, querendo entender mais o que estava acontecendo. Sim. E eu do Brasil, assim, eu também não estava entendendo tão claro. Mas daí foi quando, assim, a minha ficha caiu quando eu entrei no avião em escala de Estados Unidos para cá. Eu acho que o avião inteiro tinha 20 pessoas. Então, porque eu acho que quando começou a isso, o pessoal falou, bom, acho que quem pôde cancelou a viagem para a China, tudo. Sim. Então, daí que começou, acho que Mas a pergunta que eu quero te fazer também é assim, tão logo o governo tenha tomado medidas, tá? O governo, quanto tempo demorou para o governo central da China começar a agir para a população, e quanto tempo, cara, que eu quero entender também é do pessoal começar a obedecer ao governo ou ficar todo mundo achando, levar no oba-oba. Tu tem uma visão? Não, acho que uma coisa que eu vejo que é muito diferente, a questão cultural, acho que da China ou até mesmo asiático, né? Acho que tem duas coisas assim na China. As pessoas, eles respeitam, acho que mais o outro, e já tem esse costume. Muita gente está resfriada, está doente, o pessoal já usa máscara, não só numa situação como essa. Que uma coisa é assim, o governo deu uma instrução no dia, na mesma hora está todo mundo seguindo aqui. Ah, que coisa boa. Porque, então, cara, tu sabe que eu estava observando os únicos países que conseguiram conter, vamos dizer, essa expansão do contágio foi exatamente os países asiáticos, né, cara? Foi a Coreia do Sul, quando aceitou isso aí, começou a colocar o exame em massa, a quarentena em massa. Foi o Japão que, com respeito às ordens muito fortes, Singapura também, né? Então, Hong Kong também. Então, que bom saber isso aí, que é o povo respeitando uma ordem do governo, e foi assim que a coisa começou a entrar nos... Tá, e quanto tempo, cara, para começar... Em quanto tempo tu enxergou assim que a coisa começou a estar no controle do governo? Foi nesse momento ou nunca teve no controle, ou já chegou no ponto? Não, acho assim, ontem foi o primeiro dia desde que começou essa crise do vírus, que não teve nenhum caso dentro da China, de contágio dentro da China. Tiveram ontem 34 novos casos, na verdade, só que todos os casos foram de gente que acabou de chegar de viagem. Tá. Então, principalmente gente da Europa, Estados Unidos, que está chegando e que foram identificados já com o vírus. Mas isso o governo agora está fazendo fiscalização super séria nos aeroportos e tudo mais, que é exatamente para já pegar essas pessoas e evitar o contágio aqui dentro. Então, mas do controle, desde que o governo começou a tomar algumas atitudes para chegar a ter um controle, demorou um tempo. Porque isso daí, o ponto assim, na minha visão, o que aconteceu? O governo demorou para tomar uma atitude desde que aconteceu o negócio, porque para assumir que estava com um problema sério, estava com um novo vírus na China, que aí já também entra aquela história já do médico que ficou famosa, que foi um médico que em dezembro ele começou em Wuhan, ele já tinha atendido 3, 4 pessoas com o mesmo sintoma. Eu me lembro. Foi denunciar e o governo fez ele desmentir, falando que ele estava espalhando fake news. Então, o governo tentou encobrir de alguma forma, ou não estava acreditando disso daí,
em dezembro, que já estava acontecendo, e foi começar a assumir o vírus e tomar medidas a partir do meio de janeiro. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, cara, e qual foram as primeiras medidas que o governo tomou? Foi direto para o isolamento total das pessoas ou teve alguns passos até chegar até lá? Não, então já foi, a medida foi bem rápida, no sentido assim, já em uma semana que ele anunciou que tinha o vírus, fechou as cidades, começou a fechar a província, e dentro desse lugar já estava tudo fechado. Então, restaurantes, bares e isolamento das pessoas. Então, assim, fecharam já tudo, os pontos turísticos, para evitar que o pessoal de fato saia. Então, assim, o pessoal na rua, no mercado, essas coisas, podia ter feito. Não foi feito, pelo menos na maioria das cidades. Tem algumas cidades, vamos falar, tem medidas também diferentes um pouco para cada região da China. Tá. Então, assim, teve região na China que foi parecido com o que está acontecendo em Milão. As pessoas, inclusive, têm que fazer cadastro. Se tem uma família em casa, só pode uma pessoa sair para ir no mercado, ela tem um passe. Se a pessoa é pega sem esse passe, ela toma multa ou é até presa. Tá. E o governo, ele não é brincadeira, né, cara? Acontece multa e preso mesmo. Não, se o governo falou, eles fazem aqui. Né? Então é por isso que também o pessoal respeita bastante. Sim, sim. Na tua... Não, perdão, te interromper. Não. E às vezes, na tua região, o que está acontecendo de específico, assim, cara, para isolamento? Tem isolamento específico? Tem que ficar em casa? Como é que é o teu dia a dia aí? Hoje, o meu dia a dia está voltando já quase ao normal, tá? Hoje, mas a gente está falando já que a gente já está no meio de março. Sim. Mas esses 2 meses, mas agora está voltando. Mas como que funcionou aqui durante todo esse período em Xangai foi isolamento, todo mundo dentro de casa. E uma coisa que eles fazem aqui é as pessoas mesmo se ajudando. Então, o que foi feito também? Além de ter o isolamento, o governo tem um controle muito forte disso. Então, por exemplo, não é só os policiais, mas aqui tem muito condomínio grande de prédios. Então, o que eles fazem? Eles criam um grupo de controle para também cada condomínio. Então, durante esse período, até, na verdade, onde eu moro, eu não posso receber nenhuma visita até hoje que não morem no mesmo condomínio que eu. Tá? Então você não pode entrar nos condomínios você não pode ir. Alguns prédios agora estão liberando, mas o meu prédio não posso receber nenhuma visita até hoje. Então são controles como esses que estão sendo feitos. Restaurantes agora estão abrindo, bares agora estão abrindo, mas ficaram quase esses 2 meses fechado. Então, Cara, que terror! Meu, ele vê uma vida, cara, fechado sem receber visita ainda. É que o que aconteceu também teve no Ano Novo Chinês, as coisas normalmente já fecham, né? Então já ficam e esse ano o governo prorrogou mais uma semana o feriado obrigatório para todo mundo. Então, durante 2 semanas as pessoas de fato foram proibidas de voltar a trabalhar, de voltar à vida normal aqui na China, para ver se resolvia. Isso a gente estava falando ali final de janeiro, começo de fevereiro. Quando voltou o feriado, o governo estipulou mais 1-2 semanas nas principais regiões para fazer home office para todo mundo. Então, as pessoas ficaram de fato aqui praticamente isoladas em casa, praticamente já ficaram pelo menos 1 mês nas regiões de meio que estavam um pouco mais sob controle. E daí as regiões ali de Wuhan, o pessoal ainda está... Tá todo mundo fechado ainda. Ainda tá todo mundo fechado. Então, as fábricas na China, esse mês, quase todas as regiões já voltaram, mas a região de Hubei, que é a província onde fica Wuhan, ainda o pessoal não voltou. Então, lá está um negócio mais ainda sério, sem estar controlado. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Do ponto de vista econômico, tem alguma informação dos jornais locais aí dizendo o
como foi afetada a economia da China, o como não foi, esses números não aparecem, ou alguma coisa mascarada. Eu não sei se você pode nem falar sobre isso aí, né? Mas, tipo, tu tem alguma informação acerca disso? Como é que o governo está transmitindo para as pessoas o impacto econômico dessa crise? Os números aqui é difícil a gente falar número oficial, porque não tem mesmo, né? Mas a gente estão começando a sair alguns números, né, falando que nível de produção, do varejo, tudo caiu. Já era esperado cada problema cair, só que caiu mais do que até estava previsto. Só que eu acho que tem uma diferença forte da China não só para o Brasil, mas para o resto do mundo quase todo, é que o governo, ele sabe que também ele ajuda muito nessas horas aqui. Então, o governo está incentivando muito, está dando dinheiro para empresas, crédito, o governo está deixando dívida ser prorrogada por um bom tempo. Durante a crise, o que aconteceu? O governo começou a emitir comunicados para os proprietários dos imóveis que alugam para restaurantes, para bares, para o pessoal já começar a não cobrar aluguel ou cobrar metade para não ficar não tão ruim para nenhum lado. Então, mas assim, número mesmo oficial a gente não tem ainda. Tá. Mas mas explicou perfeitamente o que eu queria, explicasse perfeitamente o que eu queria saber. Como é que era essa relação de crise e qual foi o apoio do governo aí à população, né? Então teve ajuda financeira para o cidadão e teve facilitações de acordos entre os empresários, então. Teve sim. E o pessoal, assim, uma coisa acho que do chinês é muito, eles se ajudam muito um ao outro quando precisa. Então eu vejo isso muito mais do que a gente aí no Brasil. Então, não só na parte financeira, mas o pessoal se preocupa mais com o outro na questão de espalhar doença e tudo mais. Tem um respeito e uma noção de responsabilidade pelo outro aí, como tu tá dizendo para nós aqui. E deixa eu te fazer agora umas perguntas de, tipo, alguma curiosidade que tenha visto, por exemplo, cara, qual é o seu, dentro dessa parte de quarentena, tem alguma história que tu ouviu aí, ou que tu sabe, isso aqui, olha só que diferente que foi, que rígido que foi, porque tem muitas histórias que chegam aqui que dizem que tem um aplicativo que a pessoa tem que medir sua febre, informar sua febre, para dizer que tem que sair de casa ou não, a gente não sabe se é verdade, se não é, se é um mito, né? Como é que se faz esse controle? Tu tem alguma informação extra para nos dar aí? Eu acho que aquele negócio varia muito de região para região. Tá. E varia muito também depende se a medida tomada por o estrangeiro e para o chinês. Tá. Até durante o pico da crise aqui, estava sendo feito muito mais um controle interno para os chineses e uma medida mais séria para os chineses do que até para os estrangeiros que moram aqui. Só agora inverteu até. Então, agora os estrangeiros estão recebendo uma atenção muito maior, porque na China está se controlando e sim, isso daí está estourando na Europa, Brasil, Estados Unidos. Mas o que eles têm aqui? Eles têm esses grupos que tomam conta de cada condomínio, de cada prédio, e que eles, junto com a polícia, com os órgãos responsáveis, eles fiscalizam o prédio. Então, tem aplicativos, dependendo de regiões e tudo, que você tem que informar sua temperatura. Tem lugares que as pessoas batem na sua porta e eles medem a temperatura, não é você que coloca no aplicativo. Sim. Então E quando tu fala que tem um grupo que cuida do condomínio, é um grupo de moradores mesmo? É um grupo de civis, vamos dizer assim? Ou é um grupo da polícia? Eles têm a polícia, eu não sei daí exatamente como que é feita mas tem um grupo de civil de moradores que são responsáveis pelo prédio. Só que o que acontece aqui? Se esse pessoal não segue a regra, depois tem uma fiscalização, esse pessoal é punido, pode ter as regras aqui. Então, é um pessoal que fiscaliza
de fato, por exemplo, quando eu voltei para cá, esse pessoal veio aqui, ficou mandando depois mensagem, queria saber exatamente onde eu estava, que país que eu estava, e tudo mais. Quando eu cheguei no momento, pelo menos que no Brasil não tinha nenhum caso, então ninguém estava muito preocupado com o Brasil. Sim. Mas hoje... Cara, assim, ó, eu vou abrir para umas perguntas da galera aqui, eu vou dar uma lida geral aqui, porque eu quero, se puder falar também, cara, sobre o número, não sei se é o se é o que foi informado, se é o que tu viu, se é o que tu sabe, como é que foi o nível, cara, do sentimento de medo, terror, horror das pessoas frente à doença em si. Foi um choque para todo mundo, de verdade, porque aqui no Brasil hoje a gente está vendo um pânico, tá? Tem muita gente que acha que continua sendo uma gripezinha e tem gente que acha que é um apocalipse zumbi. O que tu pode dizer para nós, agora que vocês já estão num estágio posterior da doença, como é que foi essa vivência aí, cara? Foi mais para gripezinha ou foi mais para apocalipse zumbi? Cara, eu acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que também a gente não pode entrar em pânico, mas eu acho que também não é um negócio tão simples igual uma gripezinha. Porque acho que o principal, muita gente fala, mas a taxa de mortalidade é baixa, é só o pessoal mais idoso. Só que o problema disso é que se espalha muito rápido essa doença. Então, assim, se as pessoas não se cuidarem, esse número cresce numa velocidade muito rápida. Então, aqui os números daqui no começo começaram a teve dias que chegaram a ter mais de, acho que 5 mil casos confirmados em um dia. Por dia. Só que esses números, a gente sabe também que quando chega num pico, não tem nem hospital, nem exame para fazer nas pessoas. Então, mesma coisa que nós estamos vivendo, mesma coisa que a gente está vivendo hoje, cara. Também não então esses números, com certeza, são muito maiores do que isso. Então, assim, na minha opinião, durante esse pico também, esse número é muito maior, porque acho que o número oficial aqui na China é mais ou menos, acho que 81 mil casos. Tá. E mais ou menos 3 mil e poucas mortes. Tá. Mas, assim, na minha opinião, esse número é muito maior por essa questão. Então, a gente viu lá em caso de Wuhan, que o governo construiu um hospital com mais de 1.000 leitos isolados, tudo para tratar esse vírus em 10 dias. Sim. Porque não tinha espaço. Isso aí assombrou o mundo todo, né, cara? Fazer um hospital daquele tamanho, com leitos daquela estrutura em tão pouco tempo. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Eu tava vendo as perguntas do pessoal aqui. Todo mundo me perguntando, eu não entendi direito lá na China. Em quanto tempo depois que se soube que tinha a Covid-19, em quanto tempo começou o isolamento? Você mais ou menos quando foi isso aí, Gui? Mais uma semana. Uma semana? Foi de 1 a 2 semanas. Não, uma semana, vamos falar, dia 15, foi 10 dias começou o isolamento. Uma semana começou o isolamento em Wuhan. Sim. E nas outras cidades começou em 2 semanas, mais ou menos. Só que era um isolamento também, assim, ainda estava liberado viagem, por exemplo. Então não é que os aeroportos, mas, porque a gente foi anunciado mais ou menos lá pelo dia 15. Distanciamento moderado. Exato. E foi numa época daí que alguns restaurantes, algumas coisas já começam a fechar pelo ano chinês. Só que daí, do dia 24, que foi a data, dia 24 de janeiro, a data que o governo de fato fechou o Wuhan, que daí acho que a China o pessoal ligou um alerta, falou, não, o negócio é sério, pro governo tá fechando uma cidade, ninguém entra, ninguém sai. E fazer isso, o pessoal começou a ligar o alerta. No dia 26 de janeiro, eu fiz uma viagem aqui, eu fui para Taiwan, no meio do ano novo chinês. Então, chegava no aeroporto, já era um negócio assim, 100%. Quando eu cheguei aqui, no meio de janeiro, já era todo mundo, 20 de janeiro, todo 100% de máscara. Já era uma coisa, todo mundo de máscara. Já era uma coisa, o isolamento não estava sendo obrigatório, mas já estava sendo, o pessoal já estava fazendo. Já era uma
sugestão do governo. O pessoal fazendo isso espontaneamente. Por exemplo, o teu isolamento foi espontâneo no início ou tu só esperou o momento que o governo, agora tem que ficar em casa? Não, meu foi espontâneo. Quando eu cheguei e já estava começando isso, eu falei, não, eu cheguei aqui e foi espontâneo. Eu falei, a gente não vai em casa enquanto está acontecendo isso. E estava no começo, ninguém sabia ainda o tamanho que isso ia ter. E daí já começou a ter bastante gente falando, porque bastante gente da China, de Hong Kong, falando do caso que teve do outro, né, do SARS. Sim. Então, e o pessoal começou a já alertar bastante aqui. Então, mas assim, foi uma semana que o próprio chinês já começou a se isolar em casa. Você me deu a preocupação. Gui, deixa eu te explicar uma outra coisa agora do dia a dia. Cara, e era tu que ia buscar tua comida, o pessoal te entregava comida em casa. Como é que foi essa gestão, cara, de uma quarentena? Que aqui, graças a Deus, mas falou pra mim, foram quase 2 meses em quarentena, né, cara? Como é que tu sobreviveu a esse tempo aí, meu? Tu tem alguma dica pra dar pra nós que estamos iniciando uma quarentena agora? Aqui, assim, nunca, de nenhuma forma, faltou abastecimento nos mercados, nem papel higiênico, nem nada. Então, porque o pessoal, acho que aqui também, o chinês, de uma forma geral, é desesperado. Sim. Mas nessa parte, o governo aqui, que atua, né, muito forte, não deixou nada faltar nessa parte. Então, supermercados sempre abastecidos. Acho que na China o comércio eletrônico e tanto para entrega de supermercado de comida é muito forte aqui. Sim. Mas nesse período caiu muito, porque até os entregadores, o pessoal estava um pouco de quarentena também. Com medo ou doente. Mas nesse período foi muita coisa em casa. Então a gente saía para coisas no mercado, tranquilo, os mercados sempre funcionando todos. O pessoal, uma coisa é todo mundo sempre de máscara, usando álcool aqui. Mas assim, foram 2, 3 semanas de isolamento total, assim, então evitando mesmo sair, fazer um mercado grande para falar mercado, a gente fica uma semana com isso. Porque também quando começou isso, eu também fiquei muito assustado, porque a gente não tinha tantas informações, não sabia a proporção que isso ia tomar, o que de fato era isso. E a gente aqui falou, não, a gente acho melhor fazer todo mundo cuidar para acabar o quanto antes e a gente se proteger e proteger o outro. Então, eu acho que me fala uma coisa, cara. Deixa eu te interromper de novo aí. Tem alguém do teu convívio que ficou doente, chegou a ser internado, sabe, de alguém próximo, colega, alguma coisa assim? Não, eu não tenho. Não conheço ninguém e nem conhecidos de conhecidos, assim, vamos falar assim. Que bom. Na China a gente está falando de um número, né, 80 mil é um número alto, mas é um número muito baixo. Não é nada. Né? Então acho que é isso até que assusta você vendo os números da Itália, de outros países, que mesmo do Brasil, que é um número muito alto, perto da proporção do número que teve aqui na China, né? Sim. Não, mas a coisa aqui, cara, não vou dizer que tá desgringolada, tá? Mas como a gente ficou muito tempo, o pessoal achando que era uma gripezinha, aí a gente teve também uma guerra política igual os Unidos, cara. O pessoal que era do governo achando que era uma gripezinha, e o pessoal da esquerda dizendo que era o pandemônio, todo mundo ia morrer. Então, politizou muito essa discussão, e na minha visão teve uma demora de cair a ficha, pessoal. Então agora que tá caindo a ficha, agora começou essa fase de contágio interno aqui no Brasil, que está assustando o pessoal, assim. Então, tá todo mundo buscando agora se proteger. Eu sou um cara que vim pro isolamento, eu tenho muitos amigos aí que estão fazendo o auto-isolamento também, tá cada um criando a sua própria estratégia, né? A minha foi sair de uma grande cidade, de uma cidade pequena, onde eu tenho controle, que eu não vou cruzar com pessoas, né? Já tem outras pessoas que, óbvio, essa aí foi a minha estratégia, porque eu nem sei se a gente vai ter um hospital
para todo mundo aqui no Brasil, né? Então, para mim, pouco interessa se eu estou perto de uma grande cidade com um hospital que vai estar lotado e não vai me atender, ou se eu estou numa cidadezinha e não tem hospital nenhum, entendeu? Então, na minha visão, são estratégias de approach, assim. Outra coisa que eu quero te perguntar, cara, pra gente finalizar aqui, que eu quero te liberar também, e já te agradecendo aí, né, cara, por ter nos atendido aí nessa manhã, Gui, se tu tivesse que dar conselhos aí, cara, pra sobrevivência em quarentena, ninguém ficou em quarentena aqui no Brasil, a gente não tem nem ideia como é que é isso. Como é que passava teu tempo aí, cara? Era trabalho de home office? Tu tinha lazer, não tinha lazer? Como é que funcionava, cara? Cara, pra mim também foi uma coisa nova, mas eu acho que o mais importante é a gente ter na cabeça que acho que é uma coisa importante para se fazer agora para tomar isso. Então, acho que quando as pessoas se fizerem, eu acho que acaba mais rápido voltar ao normal. E assim, sinceramente, para mim, fazer essa quarentena que foi, né, 2, 3 semanas, não foi uma coisa ótima, não foi uma coisa que deixou maluco. Então, o meu trabalho, eu consigo fazer muita coisa de casa, mas ao mesmo tempo, muita coisa aqui na China, assim, estava na velocidade, marcha lenta, porque da mesma forma que eu estava, muitas fábricas aqui não voltaram, muita gente não voltou a trabalhar. Mas acho que a gente tem que aproveitar esses dias aí para trabalhar, aproveita, ver filme, ler livro, ver o Instagram, assiste as lives aí do Fernando. Obrigado pelo apoio moral, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Não, mas acho que o mais importante é a gente, acho que se todo um pouco de consciência disso, as coisas vão fluindo melhor ainda. Então, mas não é uma coisa fácil, mas no começo vai. Mas o que interessa então é manter o espírito alto, assim, o espírito com gás, saber contribuindo, saber que é coisa boa, que é para uma sobrevivência. Mas eu acho que tem que ser. Se a gente já pensa que é uma coisa ruim, que é um negócio, daí já começa tudo errado, e você não vai conseguir mesmo. Mas acho que faz parte de pensar muito também. Eu me preocupo comigo, né, nessa doença, eu me preocupo muito com meus pais, né, o pessoal um pouco mais velho. Sim. E esse pessoal tem que tomar mais cuidado mesmo. Tá. Gui, muito obrigado, cara, por ter nos atendido e parabéns por ter sobrevivido aí dessa crise toda aí. Nos desejo de sorte que o Brasil, que estamos começando agora, né, meu, com essa história. Eu vou te pedir autorização aí para deixar gravada essa nossa live aqui no Instagram, botar, né, ficar gravada aqui nos stories aí, pra gente disseminar para as pessoas, que eu acho que o principal aqui é ver o teu testemunho, né, cara? Ó, meu, foi assim, foi assado, é mais ou menos o que está acontecendo aí no Brasil. A coisa é tão desesperadora assim. Se tu manter um foco, manter um espírito altivo, tu consegue levar adiante. É mais ou menos isso aí, cara. Acho que mas é isso aí. Acho que é exatamente isso. E cada um fazer um pouco a sua parte aí nesse recluso social um pouco aí, que logo acho que passa. Mas tem que cada um fazer um pouco a sua parte, senão não adianta. Que espalha, esse negócio se espalha muito, numa velocidade muito rápida. Sim. Cara, teve uma orientação extra. Encerrando aqui, veio mais uma pergunta, né? Teve alguma orientação extra do governo ou das autoridades chinesas que tu achou importante? Pô, olha só, não tinha pensado nisso. Teve alguma coisa comum assim? Não, acho que não. Acho que o que teve aqui é o que está sendo passado já no Brasil, é o que está sendo passado na Europa. Então é evitar sair o máximo que dá, lavar a mão no rosto, que é uma das coisas mais importantes que tem, evitar. E acho que é isso aí. Uma coisa que eu acho bom aqui é pelo menos que as pessoas aqui na China, na Ásia, já têm o costume de usar máscara. Então acho que isso também ajuda, não a você não pegar, mas também a se você está condenado não passar para os outros. Então acho que também, às vezes, se der, o pessoal do Brasil às vezes tem muito esse negócio, né? Não vou usar, também você é o único aqui, não vou passar essa vergonha, mas tem coisas que agora não é a hora disso, né? Tu sabe que agora você falou um ponto muito importante, a questão da vergonha, né? Porque tá todo mundo dizendo, tu tá reagindo de uma maneira muito forte, não precisava ser assim. Daí a gente fica pensando, se eu não reajo dessa forma, né? E que assim,
eu acho assim, as pessoas também ficam muito preocupadas com a questão de trabalho, de tudo mais, é de se entender. Mas eu acho assim, quanto mais vamos falar, radical até a gente for nesse sentido de se isolar agora, de se controlar, esse negócio vai mais rápido e volta ao normal mais rápido. Não adianta ficar do jeito que está aí por mais tempo, porque daí que vai ser o pior da economia para tudo. Né? Então, acho que tem que ser um pouco radical agora mesmo para passar o quanto antes isso. Gui, muito obrigado, cara, pelo teu tempo, tua atenção em vir conversar com a gente. Eu sei que já tocou uma reunião antes daqui, já veio pra cá e vai tocar teu dia aí. Cara, muito obrigado mesmo. Tá? Fica com Deus aí, se tiver alguma mensagem final, pode dar pra galera aí, meu. Assim, é só assim, se cuidem aí, se isolem um pouquinho agora, aproveita para ver filme, assistir as séries no Netflix, e que daqui a pouco aí, se cada um fizer a parte, acho que já isso daí acaba rápido aí no Brasil. Gui, muito obrigado, boa noite, fica com Deus aí, tá, cara? Você também, um abraço. Beijo pra todo mundo aí que acompanhou a live, hein, meu? Tava com o Gui aí, olha que luxo, né? Eu vou encerrar aqui então, meu beijo pra todo mundo, vou deixar gravado. Quem gostou do assunto, achou que foi esclarecedor, manda os amigos aí, que nosso objetivo aqui é difundir informação. Beijo pra todo mundo e beijo de novo aí, Gui. Obrigado por nos atender mais uma vez. Imagina, tchau, tchau. Ah, qualquer novidade eu te chamo de novo, hein?